Fala galera, voltando aqui com mais um vídeo, a continuação do processo de acabamento, né? No último vídeo eu mostrei o Buda, que eu estava fazendo os ajustes finais dele, e eu acabei falando que eu ia ter que fazer a pintura nele, né? Porque ele de fato não ficou perfeitinho o acabamento, então deu um problema. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas hoje, tá? Seguinte, olha aqui tá o Buda. Eu pintei ele sem passar primer, sem fazer nenhum tipo de acabamento de acetona ou acabamento com a solução Tigre. Então, né, olhando aqui contra a luz, você consegue perceber as linhas dele. Você tá vendo aqui que ele tem as linhas. Esse foi impresso em, se eu não me engano, ele foi impresso a 03, eu não tô lembrando aqui. Então exibe bastante linha. A minha impressora é uma Prusa e ela tem o tal do Wobbly, né? Z-Wobbly. Então ela dá uma oscilação no eixo Z e acaba gerando essas linhas. A gente precisa tratar isso antes de pintar, senão você vai ficar com esse resultado aqui. Eu não acho muito ruim por ser uma peça de enfeite, mas quando eu quero uma qualidade melhor, eu vou mostrar o processo, o que eu faço hoje, tá? Então assim ficou o Buda sem passar primer, foi pintado direto, tá vendo? Ele ainda dá uns defeitozinhos aqui embaixo, que eu poderia ter passado um Durepox e tal, não fiz o processo completo, ele ficou aqui, foi só um Buda que eu queria fazer rapidinho. Beleza, eu tenho duas peças aqui agora que eu quero mostrar. Primeira coisa, antes disso, eu queria fazer esse barulho aí no fundo da minha impressora, né? Então ignorem ela aí que ela tá cortando lá, derretendo. Eu tenho aqui o Iron Man e um Predador sem cabeça, que eu ainda vou pôr a cabeça dele. Por que eu tô com essas duas peças? Primeiro, porque o Iron Man, ele já tá com o primer. Eu comecei a fazer um acabamento nele e parei para passar o primer para ver como é que tava ficando. O primer evidencia as falhas. Primer você acha em qualquer casa de tinta, nada mais é do que uma tinta cinza que dá uma base para iniciar a pintura. Então você passa o primer antes de pintar para nivelar todas as cores. Então, por exemplo, a cabeça desse Iron Man aqui era preta e o corpo era todo branco, olha só, você nem vê que a cabeça dele era preta, ele nivelou e ele evidenciou as falhas. Então eu comecei a ver as linhas aqui, tá vendo? As linhas que tinha na peça, e essas linhas me incomodam, eu não quero que tenha essas linhas. E eu trouxe ele para mostrar que mesmo depois do primer eu consigo tratar essa peça aqui. Bom, o Predador ele não tá com o primer, então eu não consigo evidenciar as falhas. Só que o Predador eu não quero dar tanto acabamento, porque ele é uma peça mais texturizada mesmo, tá vendo? Ele tem umas texturas aqui na calça, ele tem essa malha no corpo, então não adianta eu ficar muito preocupando com o acabamento dele. Então eu vou começar aqui com o Iron Man e vou mostrar como é que eu faço. Eu uso isso aqui, tá, gente? Se alguém tiver alguma outra opção, eu não estou fazendo propaganda da Tigre não, mas é a única que eu conheço. A forma de fazer acabamento na peça. Existem outras formas, tipo jogar acetona, mas esse é um processo que eu vou ensinar depois. Esse aqui eu vou mostrar primeiro um acabamento mais fino, em detalhes, porque se você fizer com acabamento de acetona, você tem que fazer na peça inteira. Então, um acabamento fino, eu vou mostrar agora como é que é. Bom, então vamos lá, eu fui pegar os pincéis ali. Como é que eu faço esse processo? Primeiro que eu separo dois pincéis. Eu pego um pincel mais fino e um pincel mais grosso, porque tem partes que eu quero passar de uma vez e rápido, e outras partes eu quero só os detalhes. O Iron Man eu tenho a impressão que eu vou usar bastante detalhe aqui, porque não sei se dá pra vocês repararem, ele tem uns frisos na roupa dele que eu não quero perder. Eu quero que esses frisos continuem. Se eu fizesse isso de acabamento de acetona, provavelmente eu perderia. Então tá, então eu vou tomar cuidado em algumas partes. Pincel grande para partes maiores, por exemplo uma perna. Vamos lá, eu pego o meu solução Tigre, coloco um pouco na tampinha para eu trabalhar mais fácil. E esse resto aqui eu não uso não. Deixa ele ali, se precisar eu reponho. Vamos lá, molho aqui na cera Tigre. Às vezes o pincel que você vai utilizar para isso, você tem que deixar para isso. Você não vai usar ele para pintura mais não. Esse meu tá sujo de pintura aqui porque eu usava ele para pintura. Depois eu comecei a focar, né? Eu não uso mais isso para acabamento não. Eu derrubei um pouquinho aqui, lembrei que é bom sempre forrar. Vou pegar um negócio para forrar.
Pode ser um papel, guardanapo, né? Então, porque isso aqui depois que seca vira quase que um plástico. E aí depois para limpar é só com acetona. Deixa ele aqui em cima, tá? Sempre. E vamos lá. Aqui eu pego e vou passando contra as linhas. Então se o meu objeto foi impresso assim, ele foi impresso em pé, eu tenho que pincelar para baixo, porque aí eu vou fazer as linhas sumirem. Vocês vão ver que o meu aeromel vai começar a ficar branco aqui agora, porque o que acontece? O primer é cinza, mas a minha peça era branca, então ele vai ficando branco, ó, tá? Outra coisa que pode ser utilizada junto com esse processo é a lixa, né? Você pode pegar e passar lixa em alguns lugares. No Iron Man não vai funcionar tão legal, porque ele tem muito detalhe. Agora olha só, eu vou mostrar como é que funciona, porque eu não vou fazer ele inteiro para o vídeo não ficar longo. Olha só, tá vendo as listras aqui no peito dele, né? Tá dando para ver direitinho. Eu vou trabalhar só no peito dele aqui, pouca coisa. Eu tô usando o pincel errado e vou sumir com aquelas linhas, tá? Passo aqui, tomando cuidado para não acertar a linha que realmente era para ter, né? Tem linhas aqui que tem que ter, essa linha da divisão aqui tem que ter. Então eu vou passando para baixo contra a direção que foi impressa até ficar liso essa parte, ó. Vai, tal, segue o processo. Beleza. Vamos ver se ele melhorou aqui. Já dá pra ver. Ó, então lá, contra a luz agora, ele tá só com as marcas do pincel, tá vendo? E do outro lado tá as linhas. Nesse caso, como é que eu resolvo? A gente tem que esperar um pouco secar e passo uma lixa. Aí você pode passar aquelas limas que eu mostrei na aula anterior, ou você pode pegar uma lixa normal, ó. Não dá para passar muito agora, que ele fica meio molengo, talvez você até estrague a peça. Tomar cuidado quando for fazer isso aqui, tá? Olha só, ele tá saindo muito mal. Então, ou seja, é sempre bom dar uma esperada aqui para você poder passar. Nem vou usar esse pincel, vou usar esse, que é o menorzinho que eu tenho. E aí eu vou aqui, ó, ajustando, tá? Então, o pincel tava cheio de tinta, o que fiz? Acho que eu peguei o pincel errado. Meu pincel não tava tão sujo de tinta assim, não. Mas aí, ó, a peça fica bem mais lisa. Eu tô jogando contra a luz aqui, ó, já não dá pra ver as linhas mais. E isso vale pra tudo, ó. Vou fazer só um pouquinho no rosto aqui, que eu não quero estender muito com o Iron Man. Vou fazendo aqui, vou passando, ó, as linhas. Ele era preto, né? Você lembra que eu falei que a cabeça dele era preta? Aí ela começa a aparecer de novo a preta lá, ó. Como tá meu pincel aqui era amarelo, que beleza que eu tô fazendo aqui. Aí tá aparecendo preto lá no fundo, tá vendo? E aí eu vou alisando. Depois, para deixar melhor, eu vou vir aqui e vou passar uma lixa, tá? Olha só como é que as linhas vão sumindo. E elas misturam um pouco com o primer, né? Acaba dando até um resultado bom e tal. A ideia é essa. E tem que fazer em tudo. O processo realmente é um pouco chato em algumas partes. Dependendo da sua impressora, se ela tiver muita listra, ela fica ruim mesmo. Beleza, a ideia do Iron Man é essa, e dá pra usar em cima do primer. É óbvio que o ideal é que você passe o primer depois de novo, e aí sim você vai sumir com todas as linhas do objeto. O Predador eu trouxe ele para mostrar como é difícil ver sem o primer as linhas, é bem difícil ver. E eu vou tentar fazer em alguns lugares que eu sei que dá pra melhorar. Por exemplo, aqui na perna dele a gente consegue ver algumas linhas, apesar de eu ter impresso ele em 0.2, a qualidade ter ficado muito boa, ele dá pra gente ver algumas linhas, né? Quando você coloca contra a luz assim, ó, olha só, a parte que eu tirei o suporte aqui, que eu lembro que eu falei até isso aqui no Buda, você pode lixar, ou você pode vir aqui com essa solução tigre e passar. Caramba, aqui que o meu pincel tá muito amarelo, cara, tá atrapalhando visualizar, vou usar o outro. Então eu venho aqui e passo, ó. Aí ele tá agora com um pouco de sujo de primer, né? Se eu passar aqui, como essa peça ela não tem muito detalhe na perna, você pode olhar aqui na perna que ela não tem muito detalhe, não. Então eu posso passar um pouco despreocupado, tá vendo? E aí vai sumir. É claro que esse é um processo que eu tô falando, que é sempre bom você pintar a peça depois, né? Você não vai deixar uma peça de acabamento nesse estado. Tem que pintar, tem que passar o primer. E seguindo essa ideia. Então é assim que funciona a solução Tigre, é assim que eu faço. Os resultados finais eu vou mostrar depois. Eu tenho aqui uma cabeça de um Goku que eu já fiz, ó.
ela ainda falta alguns acabamentos e tal, mas olha só, ela fica bem mais lisa. Tem partes que eu não faço, por exemplo, o cabelo tem alguns lugares que eu não faço, porque o cabelo realmente em alguns momentos tem listra. Esse coco não tá pronto não, eu vou terminar ele depois, mas é só para ter uma ideia aí como é que fica boa a peça, sabe? É isso aí, galera, eu não vou estender não, porque eu quero mostrar mais coisas pra frente aí. Um abraço.